Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 30 de março de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois com a reprise das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. Nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela audiência, pela companhia, ao mesmo tempo que te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e os vídeos que nós publicamos semanalmente aqui na Rádio Miriam e também nas demais atividades da nossa diocese, com a participação também do nosso bispo Dom José. O programa Razões da Fé deste domingo, dia 30 de março, ele recorda um caminho que nós estamos realizando enquanto Diocese de Caxias do Sul. No embalo do sínodo sobre a sinodalidade, esse processo que o Papa Francisco convocou, na Diocese nós estamos realizando um projeto chamado Vozes da Esperança. E esse é o tema do nosso programa, Vozes da Esperança. Então, a Diocese de Caxias do Sul em escuta sinodal para a elaboração do novo Plano Diocesano de Pastoral. E nós temos aqui como convidado, então, o Padre Luiz Carlos Conte. Padre Luiz, pode se apresentar. Obrigado pela tua presença. Agradeço também o convite, estarmos unidos com essa equipe que hoje vamos apresentar um pouco o nosso trabalho. É uma alegria muito grande. E eu trabalho lá na região de Garibaldi e a nossa paróquia é Mãe de Deus e Nossa Senhora das Graças de Arco Verde, mas tem também a paróquia de Garibaldi, de Daltro Filho, Coronel Pilar e lá de Marcorama. Muito bem, o Padre Luiz, então, é o coordenador da região de pastoral e exerce essa função junto com uma equipe aqui representada. Também peço que vocês se apresentem aqui, vocês dois. Eu sou a Sandra Girotto, trabalho ali na comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, bairro Triângulo, na coordenação da liturgia e também, nesse momento, com muita alegria, ajudando como assessora missionária da nossa equipe da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, visitando as comunidades. Olá, meu nome é Manuel Dresch, eu sou da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, sou agente missionário da paróquia da região Garibaldi e estamos aí para esse trabalho maravilhoso que a gente vem trabalhando com esse momento da escuta. Muito bem, e o Manuel também faz parte da Escola Diaconal São Felipe, da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós temos aqui também a coordenadora do Conselho de Leigos da nossa Diocese, Daiane, se apresenta. Olá, Felipe. Primeiramente, eu agradeço então a oportunidade de estar aqui, com essa equipe. E sou então Daiane Bristotti, sou da paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta, Caxias do Sul, e contribuo também com a pastoral da comunicação, então na paróquia Santo Antônio do bairro Forqueta e São José do bairro Desvio Risso. Muito bem, e temos o Alessandro De Biasi, que faz parte da equipe a serviço do setor Juventude da Diocese e também está ajudando nas escutas. Olá, Felipe, olá a todos, aqueles que nos acompanham, obrigado pelo convite. Eu sou Alessandro De Biasi, faço parte da comunidade São Marcos de Marcorama, paróquia de Marcorama, e nesse momento, junto com algumas outras pessoas da paróquia, estamos coordenando e fazendo essas visitas às nossas comunidades lá na paróquia. Muito bem. Eu começo esse processo com a Daiane, perguntando um pouquinho sobre, enquanto leiga, neste processo que o Papa Francisco nos propõe do sínodo sobre a sinodalidade, de uma igreja de comunhão, participação e missão. Recordando que esse sínodo, esse processo começou lá em 2021, com uma escuta também feita em todas as dioceses do mundo, que depois foi compilado, se tornou um documento das conferências episcopais, se tornou um documento das próprias conferências dos conselhos continentais, como aqui o caso do CELAM,
e depois isso foi para Roma e se tornou o instrumento de trabalho, o documento de trabalho. Como, no caso, você, Daiane, percebe este novo jeito também proposto pelo Papa Francisco de compreender a Igreja não como uma hierarquia propriamente dita, mas como um caminho de olhar a importância de todos a partir do batismo? Eu entendo que é um grande avanço. Nós temos a oportunidade de ter um Papa que olha para todos, que acolhe a todos, que ouve a todos. E isso é primordial, porque isso remonta às primeiras comunidades. Então, para mim é muito gratificante assim, poder estar vivenciando esse momento da história da Igreja Católica, e acho que isso só vem contribuir para que a gente possa fortificar cada vez mais essa experiência do Evangelho mesmo, né? Na vivência da nossa fé. Então, a experiência de poder estar também em contato com as comunidades e abrindo para que todos possam ter voz, para que todos sejam ouvidos e que de fato nós sejamos uma igreja que caminhe de mãos dadas, que caminhe juntos, respeitando o tempo de cada um, as especificidades de cada um. Isso é respeitar esse processo histórico todo que as comunidades vêm fazendo ao longo do tempo, né? E perceber que os leigos estão sendo convidados a fazer parte de forma atuante desse processo é primordial para a nossa igreja. Muito bem. Manuel, você participou daquele projeto daquela escuta também que foi realizada lá em 2021. Você ajudou também nesse caminho que foi feito para as comunidades poderem responder, as paróquias poderem responder. Lembro que na época nós tivemos mais de 7.000 contribuições, né, recordando também os conselhos, as atividades, as pastorais, os movimentos. Como tu sente que este processo iniciado lá na base da paróquia também se refletiu na organização da diocese e depois pôde subir também e ser reapresentado e representado na Assembleia do Sínodo em Roma? Felipe, é o seguinte, eu sinto nesse ponto, esse trabalho que foi feito, uma oportunidade para que todos tenham espaço na questão da sinodalidade, aonde que nós podemos caminhar junto, ouvir a todos, participar todo mundo junto. Não se torna uma igreja, por exemplo, em forma de pirâmide, mas sim uma igreja onde o leigo e as outras pessoas caminham junto para em busca de um reino que é para todos, que todos nós temos a obrigação, como batizados, de ser missionários na igreja em que nós estamos envolvidos. Perfeito. Padre Luiz, é um desafio, certamente, a gente implementar esse novo jeito também de olhar a igreja e de ser igreja. A igreja, com o sínodo, ganhamos um grande presente, né? Porque inicialmente, já faz 50 anos, se criou essa palavra sínodo dos bispos, mas esse momento que a gente está vivendo agora, até o Papa Francisco escreveu sobre isso, e ele diz que a igreja do terceiro milênio tem que ser sinodal, senão ela não vai existir assim, num caminho de construção. Por isso ele despertou esse caminhar juntos, e esse caminhar juntos aqui está bem escrito, né? Caminhar juntos com os leigos, pastores, o bispo de Roma, né? E assim a igreja, então, é ciente de que escutar é mais que ouvir. E essa experiência é bem importante porque não tem volta, né? A igreja, ela deixa um pouco de lado esse caminho tão tradicional do clericalismo, né? É uma igreja mais as hierarquias, e agora tornar a igreja povo de Deus, que na verdade é a proposta feita no Concílio Vaticano II ainda. Então estamos construindo essa igreja, temos, claro, que avançar um pouco mais, né? Porque uma que nós também sentimos a presença dos leigos muito atuantes. Então acho que é um presente que a igreja está recebendo com essa foto que estamos aqui, né? E com essa ideia também de construir uma igreja nesse momento histórico também da diocese, né? 90 anos, e construir um novo plano de pastoral. Também eu acho que vamos marcar a história da igreja de Caxias do Sul com essa escuta. Imagina escutar as 890
43 comunidades e depois tentar escutar o que essas comunidades precisam hoje é bem importante. Eu acho que o trabalho está num rumo guiado mesmo pelo Espírito Santo. Agora o Padre Luiz recordou, né, este símbolo que está aqui no meio da mesa, que é o símbolo que a região pastoral de Garibaldi preparou para também essas visitas, esse caminho que está sendo feito. Nós temos o Alessandro, que também é arquiteto, né? Nesse sentido, Alessandro, como perceber esse olhar, também um olhar artístico, vamos dizer, nesse caso, a mudança do aspecto do sínodo, de um lugar meio arquibancada, escola, onde todo mundo está ali, um atrás do outro e tudo, e agora nas mesas redondas, onde todo mundo se conversa. Acredito que essa questão do símbolo, né, principalmente da tenda, né, ela tem um simbolismo que vai ao encontro dessa proposta, né, que espaço para todos, né, porque a tenda é uma forma de abrigo, né, que pode ser alargada, né, então ela pode ganhar mais espaço com uma facilidade muito grande, né. Isso tem tudo a ver com a proposta que o sínodo traz, né, que é colocar todos juntos numa mesa redonda para conversar, né, e aquilo muito forte do Concílio Vaticano II, que se reflete também nas propostas de espaços litúrgicos, é que se tenha essa proximidade, por exemplo, com o altar, que todos se enxerguem, né? Não enxerguem as costas do irmão, olhando todos para uma única direção, né? Mas a gente enxergue também os rostos, as histórias dessas pessoas. E acredito que essa proposta do sínodo fortalece essa vivência em comunidade dessa forma, né? E a força dos símbolos, né? Desse símbolo que está nas nossas comunidades, em todas as comunidades da nossa região pastoral, vem também dar essa unidade, né? Que recorda aquilo que também o Padre Luiz falou, né? Que todas as comunidades da nossa diocese estão vivendo isso, né? E está sendo um período muito interessante, muito bom, para que as comunidades também reconheçam, né? De onde vieram, também acolhem a sua realidade e olhem também com esperança para o seu futuro, né? Que é também aquilo que está guiando por base toda essa caminhada, né? Que é esse ano jubilar da esperança. Muito bem. Sandra, como tu tem percebido nesse caminho de fazer as visitas, mas também olhando um pouco para trás, a partir desta ideia de termos sempre equipes, conselhos, de que o padre ele é a figura importante que representa a autoridade da igreja, a importância da igreja, a pessoa de Jesus Cristo no meio da comunidade, mas não é ele simplesmente sozinho, mas ele sempre faz todo o processo, o caminho, ouvindo, escutando os leigos, escutando as comunidades, para sempre poder tomar as decisões. Como é que tu sente essa importância de, como o Alessandro falava agora, estar todo mundo ao redor de uma mesa, num tempo em que, alguns anos atrás, as mulheres não tinham voz e nem voto nas comunidades, quase não podiam participar, a não ser para dar catequese e para ajudar nos cantos da missa, né? Não podia estar nos espaços de decisão, onde vamos investir o dinheiro da comunidade, o que vamos fazer. Como é que tu percebe isso também? Importante a tua colocação, muito importante, porque não podemos colocar toda a missão, todo o trabalho na responsabilidade de um sacerdote. Né? Há comunidades em que nem o sacerdote nem aparece, não é os nossos casos, né? Mas assim vendo a nível de Brasil. E por isso existem os leigos, por isso que nós somos batizados. A partir do momento em que nós somos batizados, o Espírito Santo nos colocou em missão. Por isso que na tenda nós temos a palavra missão nesse sentido também. Então, não esperar só do sacerdote. Nós temos nas comunidades os leigos, né, que atuam nas diferentes pastorais e complementam. O Papa Francisco até coloca isso, né, que nós, enquanto leigos, nós complementamos a ação dos sacerdotes. Como anunciadores de paz, de amor,
nos encontros das comunidades, né? Não delegando isso tudo ao sacerdote em si. O leigo, ele promove uma relação constante entre a comunidade e a igreja, seria um porta-voz, né? Sempre primando pelo que a nossa igreja prega, né? Dentro do catecismo, dentro de todas as diretrizes que tem, né? Então, assim, é um lugar de destaque que o leigo desempenha na comunidade, e é muito importante a presença, né? Os leigos também celebram até alguns sacramentos, né? Então, por isso que, junto com essa equipe, existem os assessores leigos para ouvir as comunidades nessa escuta. Padre Luiz, e como o padre se sente tendo os leigos para caminhar junto? Essa parte histórica que nós ouvimos nas comunidades, eu imagino como é que os padres passaram nesses 140, 150 anos em nossas comunidades, né? Um elemento que me chama muito a atenção, e é verdade, vocês podem confirmar depois, como as comunidades eram muito próximas, mas próximas mesmo, por exemplo, de quem doava a terra, as famílias que faziam as suas promessas, os grupos que se reuniam, as terras eram divididas, assim podemos dizer, num jeito de que lá no meio dessas terras tivesse uma comunidade, uma igreja, e acho que é muito bonito. Se não tivesse essa presença dessas famílias, dessas doações, nessas promessas, eu acho que o padre também no início não teria tanta força assim. Eu acho que surgiu desde o início em nossa região, sobretudo Caxias, Garibaldi, a presença das famílias, dos leigos, acho que foi marcante. Porque teve a presença dos padres, com certeza, marcaram a história, né? Fizeram muita coisa. Mas a gente pode hoje agradecer a Deus que esses leigos todos estiveram muito presentes na igreja. E hoje, como padres, a gente está no meio deles. Nós, na região de Garibaldi, a gente fez essa escuta justamente para sentir que os padres também pudessem acompanhar as comunidades. Porque é um momento de visita pastoral, é um momento que os padres conhecem mais a história e as pessoas querem a presença nossa. Eles sentem essa necessidade de que o padre esteja lá. Por exemplo, ontem à noite fomos numa comunidade, até eles se assustaram, né? Meu Deus, 2 padres aqui hoje, né? Então é próximo. Acho que a palavra mais bonita que o padre se sente, e na época eu acho que também se sentia muito próximo da vida das pessoas. Muito bem, e assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde.
é ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. CEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica CEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 30 de março de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia.
O programa Razões da Fé tem o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. O programa deste final de semana, deste domingo, tem a temática voltada ao projeto, ao processo que a Diocese de Caxias do Sul está vivendo para a organização do novo Plano Diocesano de Pastoral. Se chama Vozes da Esperança, Diocese de Caxias do Sul em escuta sinodal para o novo Plano de Pastoral. Nós estamos aqui com convidados, o estúdio está cheio aqui em Caravaggio hoje. Temos o padre Luiz Conte, que é o coordenador da região pastoral de Garibaldi. Temos a Daiane Bristotti, que é coordenadora do Conselho de Leigos e também atua na pastoral da comunicação da Diocese, também atua como assessora missionária e visitadora na paróquia de Forqueta, em Caxias. Temos o Alessandro De Biasi, da equipe do setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul e também visitador lá na paróquia São Marcos de Marcorama. Temos o Manuel Dresch, da paróquia Mãe de Deus de Carlos Barbosa, também membro da equipe de coordenação da região pastoral, e também a Sandra, que nos acompanha aqui também como uma das visitadoras da região pastoral de Garibaldi, na paróquia de Carlos Barbosa, paróquia Mãe de Deus. Nós começamos o nosso programa hoje falando sobre o movimento provocado pelo Papa Francisco com a convocação do processo sinodal sobre a sinodalidade, onde ele nos provocava a 3 palavras-chave muito importantes: comunhão, participação e missão. E agora, Padre Luiz, em Garibaldi, o ano passado, quando tu foste eleito o coordenador da região, iniciou um novo processo local, naquela localidade, mas que desencadeou numa proposta para a Diocese e que também foi uma forma de pensar este projeto de escuta das comunidades. Conta pra gente como foi o processo de escolha e a inspiração que te surgiu. Eu acho que nós estamos de aniversário hoje, se não me engano. Foi numa reunião lá de Conselho Regional, em março, não lembro bem a data, se é 24, 27, mas nesse mês aqui, podemos dizer, da anunciação aí desse programa tão bonito, né, de construir também, porque qual a ideia que nós precisamos ter? Bem clara na minha cabeça e tá em toda a diocese. Foi um espaço assim que se sentiu mais do que ter um padre coordenando, porque nós não temos mais muita perna, né? Os padres são poucos, né? E tem muito trabalho na igreja. E como nós na região, a gente também tem um propósito de criar os conselhos paroquiais, né, que nós não temos. Então, eu disse, vamos começar com a região tendo, então, os conselhos e dizer que funcionam os conselhos, né? Então, a partir disso, se criou até o nosso bispo Dom José, ele constituiu a equipe regional de coordenação de pastoral da região de Garibaldi, já praticamente ano passado ainda, né? O decreto foi dia 12 de outubro de 2024. E a equipe, então, é constituída a partir dessa reunião que houve das nossas 6 paróquias que a gente tem lá, né? Desde as nossas 2 ali de Coronel, Marcorama. Depois da Outro Filho, as nossas 2 são ali Barbosa e Arco Verde, depois Garibaldi, né? Então, a partir dessa nossa reunião da região, foram feitas, então, essas escolhas dos leigos, né? E hoje já estamos incrementando um pouquinho mais, né? Porque a gente percebe que chegou novas pessoas, né? Outro Filho, por exemplo, precisou mudar um pouquinho, porque a secretária, ela não dava conta desse trabalho todo. E que bom que os padres apoiaram e enviaram muito mais leigos do que hoje. A nossa equipe está um pouquinho mais ampliada daquela que foi criada, né? E isso está muito, muito importante. Porque mais do que ter
um espaço, do que ter um cargo, do que ter uma pirâmide, podemos chamar assim, temos que ter um processo, né? E a gente brinca lá nas nossas reuniões, né? A palavra sinodalidade está sendo escutada por todos, né? E a nossa região está fazendo isso também com a região, né? Se a gente quer organizar um encontro de formação de pastoral, a nível de catequese, por exemplo, está sendo de todas as nossas 6 paróquias. Agora temos o setor da juventude, que a gente também quer fazer um trabalho parecido, né? Então, não é uma coisa assim que se coloca como algo de instituição, mas sim como um trabalho que surja a partir, então, das nossas comunidades, como era no início, né? Jesus chamou lá Pedro, Tiago e João, e hoje os Joãos, os Pedros, as Severinas, que fazem essa caminhada junto, elas vêm espontaneamente. Eu acho que tem que ter esse clima, como é o próprio sino, né? O sino, ele basicamente funciona como assim. É uma escuta mais familiar, sobre as coisas de Deus. Depois tem que ter essa fala apostólica que a gente chama, né? Isso é um canal comum, onde todas as pessoas devem sentar junto, e outros que venham também, porque isso que é a riqueza, né? Do Conselho de Leigos, da comunidade, dos missionários, porque as inquietações são importantíssimas, né? E ter, assim, mais entrega, mais serviço ao reino, não só depende do padre, né? O padre está ali, claro, a igreja anda conforme os pés dos padres, dizia o cardeal Rumens, né? Mas é importante que depois uma última palavra, nessa reunião de região, de conselho, de leigos, que temos também religiosos, né? Tem o frei Dallagnol, lá de Garibaldi, que participa dessa nossa reunião. Então, foi contemplado um pouquinho os diáconos, né? Os missionários, os jovens. Então, é uma equipe constituída conforme o rosto da nossa igreja, porque a última parte de um sínodo sempre deve ser o que nós vamos fazer, né? Porque a gente não dá só para escutar, também é o que vamos fazer. E o sínodo, ele fala da palavra deliberação comum, né? Onde todas as pessoas, depois de um discernimento, depois de um caminho de exemplos que foi escutado, que funcionou, aí se constrói, então, um novo plano que vai demorar, né? Não é uma coisa rápida, né? Mas é uma escuta da voz que vem, podemos dizer, Deus agindo na história. Acho que é bem importante isso que o Padre Luiz comenta, e é o que está, de fato, naquela primeira convocação do Papa Francisco para o caminho do sínodo, em que ele dizia: um escutando o outro e todos escutando o Espírito. O que o Espírito quer dizer para a igreja do hoje da história. E essa inspiração do Padre Luiz de ter uma equipe, não ficar nas costas só do padre, mas de ter uma equipe de coordenação com representantes das paróquias, dos serviços de nível regional, isso reverberou para toda a diocese. O Padre Luiz contava que a reunião, o conselho onde se definiu de fazer isso foi lá em março, mas a oficialização dos nomes das pessoas se deu em outubro. Então, para entender de que é um caminho, de que também nada está fechado, né, nesse sentido, e Padre Luiz de novo dizia, não, e já agregamos mais gente para a equipe. O quanto isso também vai da sensibilidade de perceber, olha, a gente não está tendo perna, a gente precisa ter mais gente. Isso reverberou em toda a diocese, porque na região de Bento também tem uma equipe, a região de Caxias também estabeleceu essa equipe, a região de Flores da Cunha estabeleceu a equipe, a região de São Francisco de Paula também estabeleceu essa equipe, a região de Farroupilha também, e depois a região do Vicariato de Nova Prata já tinha pelo seu próprio estatuto, o seu próprio regimento já tinha um conselho, mas que não era, para as regiões não era obrigatório. Mas aí entrou a questão da sensibilidade e de uma ideia, essa proposta do Padre Luiz, que o Padre Léo pegou no ar aqui e disse, não, acho que é importante, né? O Padre Léo, coordenador de pastoral, e vamos levar para a diocese, apresentou para a equipe de coordenação de pastoral da diocese, e isso depois, aos poucos, foi
implementado. Daiane, conta para nós um pouquinho das tuas impressões das visitas na região de Forqueta. Bom, tem sido uma experiência incrível. Nenhum de nós missionários vamos esquecer esse momento. Só temos a agradecer a oportunidade enriquecedora de estar mais próximo às comunidades e de ter a oportunidade de conhecer desde a sua origem, desde lá dos primórdios, perceber também a questão da preocupação que eles têm com o futuro e poder estar mais próximos, vivenciando isso junto a eles é muito gratificante. Então, a experiência tem sido desafiadora, mas no sentido de que isso vem dar frutos. Eu percebo que esse caminhar que nós estamos fazendo, esse caminho que nós estamos percorrendo, só vem fortalecer as nossas comunidades, até para que eles tenham a percepção de algumas coisas que talvez no dia a dia da comunidade a gente nem se dê conta ou não tenha nem o tempo hábil para esse tipo de análise, para esse tipo de avaliação. Então, na maioria das vezes a gente vive o dia a dia das comunidades com os nossos demais afazeres, né? E a oportunidade de sentarmos numa roda para poder olhar o passado, olhar as angústias e as dificuldades, o caminho que foi percorrido desde o passado até agora e poder projetar um futuro que mesmo que se perceba que às vezes tenha um pouco de dificuldade, um pouco de preocupação de como será esse futuro, poder nas nossas visitas, com a nossa conversa, com a ação do Espírito Santo através daquilo que a gente conversa com as comunidades, poder olhar o futuro com esperança, né? Poder olhar o futuro com uma possibilidade de fortalecer cada vez mais as comunidades. Então, tem sido uma experiência muito gratificante. Muito bem. Alessandro, uma experiência nova lá em Marcorama. E é nesse sentido que eu também ia perguntar, né? Que bom que o Padre Luiz já comentou. Mas nós pedi para o Alessandro providenciar para nós, e ele junto com a Aline Bortolini prepararam o material que a gente veiculou no programa de TV da Diocese para todo o estado, da Canção Nova. E teve uma pessoa, uma entrevistada, que diz assim: olha, hoje aqui se abriu assuntos que nunca tinham sido falados. Conta para nós um pouco sobre isso. A paróquia de Marcorama é uma paróquia pequena, né? Tem 8 comunidades, e durante esse processo quando se constituiu a equipe paroquial para essas visitas, a gente achou por bem fazer um processo um pouquinho diferente da diocese, né? Dentro, claro, de tudo que nos é proposto, né? Porque nós separamos algumas questões relacionadas à missão, ao pilar da missão e o amanhã, para que essas perguntas fossem para as famílias. Então, são 8 questões que todas as famílias da nossa paróquia receberam. Porque a gente sabe da realidade das nossas comunidades, aquelas queixas de pouca participação, de dificuldade de lideranças e assim por diante. Então, para nos preparar para essas coisas que poderiam acontecer nas nossas reuniões, a gente quis que todos participassem. E são justamente perguntas que elas são difíceis no sentido de que elas mexem com a comunidade, né? Elas provocam a comunidade a olhar para a sua realidade, né? Olhar esse processo histórico com que trouxe elas até aqui, olhar essa realidade, mas também projetar o futuro, né? Então, tem sido bem interessante nesse sentido, né? De mexer, né, com a história, com a realidade, provocar as pessoas a falarem, né, a expressarem o que estão sentindo sem julgamento, né, principalmente sem julgamento, né, sobre como estão vivendo a comunidade, né. Esse processo sinodal que também passa por essas questões que devem ser feitas, né, para que a gente também possa caminhar de uma forma melhor, né. Acredito que
que tudo na nossa fé, e quando a gente trabalha em comunidade, a gente tem que crer, né? A gente tem que acreditar que esse processo dará bons frutos, já está dando nas comunidades, né? Pelo simples fato de se encontrar, né? Que era tão comum no passado das nossas comunidades e que os tempos atuais têm dificultado cada vez mais esses encontros, né? Acreditar nesses processos, acreditar que a ação de Deus acontece também nas nossas comunidades, né? Quando a gente olha para as nossas forças, para as nossas realidades, talvez a gente não vê muita esperança no futuro, né? Mas a igreja também é ação do Espírito Santo, né? A igreja também é corpo de Cristo, né? E Ele está como cabeça, é Ele que também faz surgir ao longo do tempo novas inspirações que podem trazer para nós novas soluções, né? Novas perspectivas, novas esperanças. Então tem sido um tempo bem bonito de escuta, de conhecer as comunidades, de fazer com que as comunidades olhem para si, mas também olhem com esperança para o futuro. Na nossa paróquia, nós também pensamos, né, assim como na diocese, que todo esse momento também tem que ser celebrado, né? Então, a gente abriu o processo na nossa comunidade no Natal, justamente quando a paróquia completou 65 anos. Então, na noite de Natal, a gente abriu esse processo com as 8 comunidades. Teve uma primeira fase que é justamente essa da escuta das famílias, né? Que agora está sendo concluída com as visitas às comunidades, né? A gente já fez a visita em 5 comunidades, hoje tem na Matriz, e nós vamos ter mais 2 nas próximas semanas, e todo esse processo a nível paroquial vai ser concluído no dia 25 de abril, que é o dia do padroeiro, né? Então, todas as comunidades novamente na Igreja Matriz para concluir juntos esse processo na nossa paróquia de Marcorama. Manuel, como tu sente, né? Aqui o Alessandro trouxe essa questão de fazer um pouco diferente para chegar ao objetivo final de conseguir reunir mais experiências também e a visão também mais apurada também daqueles mais antigos que daqui a pouco não tem mais condições de sair de casa para ir na comunidade, que estão doentes, enfim. Como tu percebe esse caminho sendo realizado não só por vocês, assessores missionários que estão visitando, mas a receptividade das comunidades? Felipe, é o seguinte, eu penso dessa forma. A importância do questionário é muito importante mesmo, porque se refere à questão do ontem, como iniciou nossas comunidades, na questão também do hoje, como as comunidades nossas estão vivendo hoje, e os 4 pilares. E no final, o amanhã. Como será o nosso amanhã? Eu espero que através do trabalho que a gente está fazendo, por isso que o Papa Francisco nos colocou nessa igreja sinodal, uma igreja viva, é importante para que realmente o nosso amanhã seja um amanhã que a igreja possa cada vez mais evoluir, crescer com a força do Espírito Santo e com a nossa ajuda também. Porque nós, como missionários, como batizados, temos esse compromisso de fazer com que essa igreja seja mais vivida, tanto para os jovens, como para os idosos e também para as crianças. É obrigação nossa, como batizados, de fazer realmente algo de importante na comunidade, começando por esse trabalho da escuta e depois colocando a serviço aquilo que realmente foi colocado como prioridade no trabalho que está se fazendo. Sandra, nesse sentido mesmo de visitar as comunidades, como tem sido para ti ser aquela que tem que escutar e provocar as perguntas, né? E ao mesmo tempo ter aquela atenção de não perder os detalhes. Como tem sido para ti? É bem interessante ao chegarmos nas comunidades, né, a recepção, né, todas preparadas, com o seu altarzinho, com a tenda, assim, nas missas que antecedem a visita
as lideranças colocam, convidam. Então, assim, a recepção tem sido muito boa, né? Uns mais curiosos, outros mais apreensivos, mas todos querendo se envolver. Eu penso assim que já estamos vivendo uma igreja viva, né? Parece que com essa escuta, a igreja já está respirando mais. Então, já estamos vivendo uma igreja viva, que é o que uma igreja em saída, que é o que o Papa Francisco pede. Cada comunidade tem as suas particularidades. Então, ouvir, dar esse momento, dar essa oportunidade para todos colocarem, né, e expressarem o que estão vivendo, o que falta na comunidade, o que tem de bom, o que precisa melhorar, como o padre Luiz colocou. Então, é bem importante esse momento. E conciliar, às vezes as pessoas colocam realmente aquilo que estão incomodadas, entre aspas. Então nós temos que ouvir e saber conciliar, sempre levando pelo lado do bem, pelo lado do que pode vir a ser feito, que até o momento a gente vai ouvir, depois virão as possíveis ideias do que vai acontecer para melhorar isso, que é o que a gente pensa, né, e quer para a nossa igreja. Então, o que as comunidades colocam, né, a preocupação com a não participação das famílias, a não participação dos jovens. Então, tudo isso depois vai direcionar. Então, o que nós estamos fazendo é realmente ouvir, escutar e anotar, né, para depois fazer essa síntese e chegar a um definitivo, que é um longo trabalho, né, a ser percorrido. Por isso que somos as vozes da esperança e não podemos perder a esperança, né? Muito bem. Com o apoio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas, conheça o nosso trabalho pelo Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.
A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito.
Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 30 de março de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Vozes da Esperança. Diocese de Caxias do Sul em escuta sinodal para o novo plano diocesano de pastoral. Nosso estúdio aqui está cheio. Temos gente da região pastoral de Garibaldi, setor diocesano da juventude, pastoral da comunicação, região pastoral de Caxias do Sul e conselho de leigos. Tudo junto e misturado aqui, pensando também neste processo, nesse caminho que a Diocese de Caxias do Sul está fazendo. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhos acústicos. Daiane, começo esse terceiro bloco contigo. Qual a importância, né, tendo esse nome, Vozes da Esperança, e esse caminho, essa escuta nas nossas comunidades, nas quase 1000 comunidades da Diocese de Caxias do Sul, estar sendo realizado no Ano Santo, no Jubileu dos Peregrinos da Esperança? Esse projeto veio responder de forma muito positiva a esse convite para vivermos intensamente o Jubileu da Esperança. Então, eu entendo que somos corresponsáveis por esse processo e poder vivenciar isso junto às comunidades, ouvindo, né? Ouvindo no sentido de escutar mesmo, de entender, de se colocar à disposição, para que a gente possa, a partir dessa escuta, dessas compilações de informações que a gente vem obtendo, nós possamos trabalhar a partir dessas nuances, né, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer ao longo da caminhada. Então, como mesmo o Jubileu diz, né, precisamos nos sentir todos peregrinos na terra, onde o Senhor nos colocou para cultivar e guardar. Então, nós somos convidados também nesse processo a estarmos semeando nas comunidades essa semente de esperança. E aí, respondendo a esse chamado, né, a esse convite para construirmos juntos, então, o plano diocesano de pastoral, mas também tendo a oportunidade de trabalhar especificamente, né, logo na sequência deste projeto, com cada expectativa que a gente gera a partir dessa conversa com as comunidades. Então, nós vamos ter a oportunidade de, dentro do ano jubilar da esperança, trabalhar, incentivar e fortalecer também a esperança em cada uma das lideranças, em cada uma das pessoas que vem conosco conversar e está trilhando esse processo conosco. Muito bem. Alessandro, aonde estamos e para onde vamos? Acredito que a gente, nesse processo, nesse reconhecimento, né, já vem mostrando, né, os nossos desafios, né, onde estamos com as nossas comunidades, com as nossas realidades. Acredito que o texto bíblico do Atos dos Apóstolos, que tem nos inspirado nas orações iniciais desses encontros, nos mostra, né, como surgiu, como era a origem da comunidade, né, aqueles que abraçavam a fé. Eu acho que essa expressão chama bastante atenção nesse texto, abraçavam a fé, mas também a força de Deus também fazendo agregar sempre mais pessoas nas primeiras comunidades, né? Penso que, olhando para essa origem das nossas comunidades, que eram os mesmos cristãos, mas na fé que a nossa, né, nos mostra os nossos desafios enquanto comunidades, nas diferentes realidades da nossa diocese, né? Acredito que essa questão dos jovens, né, essa como chamar, como integrar, como dar espaços para os jovens nas comunidades, fazendo com que eles participem, e eles já
né, nessa relação com a comunidade, tomando parte da comunidade, da igreja, também possam projetar também o seu futuro, né? Aonde que a gente quer chegar. A comunidade, né, se envolvendo nesse processo de construção do plano diocesano, também depois recebe esse plano, né, para colocar em prática. Então, acredito que nesse processo de escuta, olhar para o passado da nossa fé, né, da origem da nossa fé, também nos ajuda a iluminar a nossa realidade para também projetar e reconhecer as nossas esperanças para a nossa diocese no futuro. Sandra, a diocese está exercendo esse projeto e esse processo da escuta porque também teve um grande laboratório, que foi aquele do início do processo sinodal, mas também teve a escuta da catequese, o processo também de fazer o mapeamento da catequese. E nesse processo da catequese, muitas comunidades, muita gente pensou que não ia dar em nada, que não ia mudar nada, que não ia acontecer nada, que era só mais um projeto. E foi a partir da escuta que se mudou o processo da catequese na diocese e está nesse caminho. Como a gente pode dizer para as nossas comunidades que este processo de escuta não é um projeto, não é um processo em vão? Elas não estão indo lá por ir, mas elas estão indo lá para se tornar sempre cada vez mais protagonistas da história da sua comunidade, da paróquia e da igreja como tal. Importante a gente, nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, parar de nos queixarmos. A gente se queixa, a gente procura justificativa para tudo aquilo que não acontece, né? Então, esse plano vem para a gente pôr as ideias em prática, então, agora. Então, é hora de nós partir da missão, partirmos para uma igreja viva e sinodal. Irmos em busca daquilo que a gente conversou e vai pregar enquanto igreja, né? O que a gente mais percebeu nessas escutas? A não participação das famílias. Então, vamos fazer as famílias participar. Como? Convidando, né? Vendo os momentos de oração. A catequese. Temos que ter um olhar carinhoso pela catequese, porque em todas as comunidades foi levantado o assunto da catequese. E ali estão as sementes, que são as nossas crianças e os nossos jovens. Ali na catequese são discutidos os assuntos da nossa campanha da fraternidade desse ano, a ecologia integral. É discutida a fé, é discutido o evangelho. Então, ali está o princípio para começarmos a partir da proposta do novo plano de pastoral que vai ser, que logo, né, dentro de pouco tempo nós teremos em mãos. Isto. Só contextualizando também um pouquinho de como vai acontecendo esse processo, né? Então, como a Sandra disse, logo teremos o plano de pastoral. Tudo isso nasceu do Conselho de Pastoral da metade do ano passado, aí onde as equipes formalizaram as perguntas. Depois a coordenação diocesana de pastoral compilou e foi afinando, foi reorganizando as perguntas. E nós lançamos este projeto justamente no dia 8 de setembro de 2024, na noite que celebramos os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. E depois, então, esse projeto da escuta primeiro, as equipes foram estabelecidas nas regiões. E aí esse projeto da escuta começou. Algumas paróquias ainda no ano passado, mas a maior parte das paróquias dentro desse ano do Jubileu da Esperança. Nós temos até 30 de junho. Depois, então, reunidas todas essas escutas, né, no projeto nesse caderno, também um caderno preparado para isso, e também um formulário eletrônico em que os assessores missionários são convidados a ir preenchendo. Nós vamos ter a ajuda de assessores da CNBB que vão nos ajudar, porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? A gente vai ter esta ajuda da CNBB para pensar, né, as nossas novas diretrizes em comunhão com o sínodo e com as novas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil.
E, então, no fim do ano, nós teremos a Assembleia Diocesana de Pastoral, onde nós vamos apresentar o objetivo geral e já um esboço do plano, que vai ser oficialmente lançado, finalizado e lançado para a Romaria de Caravaggio do ano que vem. Então é um caminho, é um processo. E aqui a minha pergunta para o Manuel. Como tu percebe, Manuel, essa questão histórica, por exemplo, em umas comunidades urbanas em que hoje, por exemplo, não temos mais muitos daqueles que fundaram as comunidades. Alguns se mudaram, outros já faleceram. Talvez em alguns lugares nós não temos mais os fundadores, mas temos pessoas que vão dando continuidade e também vão percebendo que a história começou lá atrás, que não começa agora, que a gente não pode desperdiçar toda essa história. Felipe, é o seguinte, eu penso que a gente não pode desperdiçar essa história, mas a gente deve dar uma continuidade. Eu cito um exemplo que é importante, investindo em cima dos conselhos, tanto o conselho da comunidade, como o conselho da paróquia, como o conselho da região e o conselho diocesano também. É importante um investimento em cima disso, porque é ali que se forma uma igreja em saída, uma igreja sinodal. Outro ponto que eu acho muito necessário também é o investimento em cima dos ministérios. Formação, por exemplo, para catequista, formação para também na questão, por exemplo, da pastoral social, é muito importante. Formação para os jovens também é fundamental. E hoje em dia também que está acontecendo em nossa diocese, a formação para os diáconos permanente, para que eles possam auxiliar aos padres e principalmente trabalhar na ação da caridade, que é a grande função do diácono permanente, é a caridade. Muito bem. Padre Luiz, para nós irmos concluindo já o nosso programa Razões da Fé desse domingo, tu estás com o livro Pastoral Urbana, Novos Caminhos para a Igreja na Sociedade, né, organizado pelo Padre Agenor Brighenti e também pelo Francisco de Aquino. Ótimo. Como nós podemos pensar, Padre Luiz, a igreja, que por mais que ainda tenhamos muitas comunidades rurais, também é urbano, porque temos internet, temos acesso aos serviços básicos, às vezes temos ainda a mentalidade rural, mas que o urbano também chega nessas comunidades. Como a gente pode pensar uma igreja para este futuro, né, estes próximos anos, a partir desse olhar? Temos esse olhar bonito de que a comunidade realmente deve ser o nosso foco, né? Por exemplo, nós estávamos discutindo nas nossas visitas quem que vai acolher essas pessoas que chegam na nossa cidade. Eu acho que as zeladoras fazem um bonito trabalho, sem dúvida. Mas, por exemplo, a catequese pode fazer isso também. Ir ao encontro daquelas crianças que não foram ainda evangelizadas. A catequista pode fazer esse trabalho junto com as crianças, porque as crianças conhecem. Como nós lá trabalhamos com os jovens, e os jovens também conhecem quem são os jovens. Então, a gente não podemos perder esse elemento fundamental de buscar os novos que chegam através daquilo que nós temos, seja pela zeladora, mas seja pela catequese, pelos jovens, ou mesmo as famílias. Claro que é difícil, né? Mas a vida da comunidade, ela tem essa mística que podemos integrar a família do terço, a família dos homens, a família da fraternidade, a família social, como o Manuel estava nos contando. E o Brighenti, nesse livro aqui, ele trata bem essa questão da comunidade, que certamente nas diretrizes de ação evangelizadora do Brasil agora, que vai ser publicado certamente agora na nova Assembleia dos Bispos, mas na última carta sobre as diretrizes, ele reflete esse livro, sobretudo, essa questão das comunidades, ter essa mística, né? Porque não aparece muito essa questão das comunidades nos documentos, mas as diretrizes aparecem muito mais, né? É uma igreja que se torna mais missionária, guiada pela palavra, pelo pão, aquilo que o Alessandro também estava falando para nós das colunas, mas aqui tem as colunas da igreja. Aqui tem uma coisa bem bonita que nós podemos destacar,
que é a prática, então, da sinodalidade. O que é essa prática da sinodalidade? Claro que é caminhar juntos, né? Não é mais uma igreja clericalista, não só no sentido dos padres, mas dos leigos também, porque tem comunidades que tem só uma pessoa que conduz a comunidade. Então é bem complicado isso hoje. E é o perigo do clericalismo dos leigos também. Leigos, é. Então, e hoje tem uma tendência muito maior ainda por causa das fake news, por causa também de toda essa pós-verdade, onde aparece muito. A Sandra também já falou essa palavra de xingar, né? Então, parece uma coisa assim, que o pessoal tem tudo na mão. E a gente sabe que é como fosse uma igreja paralela, uma igreja demoníaca, uma igreja das heresias, né? Até o Papa, falam mal do Papa, né? Um alvo. Então, nós queremos construir essa igreja que está no meio da vida do povo. Eu acho uma igreja... O Papa João Paulo II já falava isso, que precisamos de uma igreja que seja um sinal da vitalidade, um caminho, podemos chamar assim, do serviço, né? A missão exige serviço. Mateus 10:10, né? A missão não é em termos de poder, mas sim em termos de serviço, né? É bem bonita essa expressão. E vamos nós pensar, então, nessa igreja que está lá também nas bodas de Caná, né? Que estava lá todas as talhas cheias de água, né? E a nossa religião precisa se converter um pouquinho mais em vinho, né, gente? Porque ela está muito ligada ao poder, né? Então isso é muito bonito. Que a glória de Deus, o Deus da vida, o Deus da história, Deus no meio do povo, que possa surgir realmente uma nova caminhada para a nossa igreja. Muito bem, muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma de vocês aqui nesse nosso programa. E nós nos despedimos, né, convidando a você que nos acompanha a acompanhar nas redes sociais da Diocese, no site da Diocese também, como vai acontecendo este caminho de escuta nas nossas comunidades. Lembrando que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até o próximo domingo. Fiquem bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.